Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel e com o José, né, para continuar, né. Hoje provavelmente vai ser a última parte do segundo capítulo, né. Então vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Nosso 29º estudo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, essa obra que Kardec fez para que o Espiritismo se popularizasse ainda mais, né? Uma obra de iniciantes no Espiritismo. Estamos hoje no penúltimo item da segunda parte do livro, o livro que é dividido em 3 partes. Provavelmente hoje a gente conclui essa segunda parte com muita alegria. Nós já estamos aí, essa semana, completando 7 meses de estudo. Como passa rápido, né? Então, uma boa noite a todos. Participem, comentem, mandem questões. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse nosso estudo, para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo da obra de Kardec. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, Michel. Uma alegria muito grande estar de novo aqui com vocês para a gente estudar essa obra importantíssima de Kardec. Como o Michel já comentou, a gente está chegando aí ao final da segunda parte da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, que é exatamente o resumo do ensinamento dos Espíritos. Já há 7 meses, como o Michel comentou, e adiante, né? Depois nós temos aí a parte das máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Então, vamos seguir o nosso estudo. Estamos no finalzinho, faltam 2 itens. Damos boa noite também ao pessoal que já deve estar chegando aqui no nosso estudo. Os nossos fiéis escudeiros sempre prontos para mandar boas perguntas e bons comentários. Vamos lá então, boa noite a todos. Então, iniciando o 33, né? Então, Michel, quer continuar lendo para a gente? Isso, vou ler aqui o 33. Então, item 33, agora Kardec falando, né? Tendo a Terra chegado ao tempo marcado para tornar-se uma morada de felicidade e de paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a trazer para ela a perturbação, em prejuízo dos bons. É por isso que eles deverão desaparecer. Eles irão expiar seu endurecimento em mundos menos avançados, onde trabalharão de novo para seu aperfeiçoamento numa série de existências mais infelizes e mais penosas ainda que na Terra. Eles formarão nesses mundos uma nova raça mais esclarecida, cuja tarefa será fazer progredir os seres atrasados que os habitam, com a ajuda dos conhecimentos já adquiridos. Só sairão para um mundo melhor quando tiverem merecido, e assim por diante, até que tenham atingido a purificação completa. Se a Terra era para eles um purgatório, esses mundos serão seu inferno, mas um inferno de onde a esperança jamais é banida. Então, nós estamos chegando nesse penúltimo item, lembrando que é como o título dessa segunda parte da obra mesmo diz, se trata de um resumo, né? Um resumo dos ensinamentos dos espíritos, daqueles princípios que o espiritismo traz, né? Kardec procurou, de uma maneira resumida, condensada, né? Através de alguns itens, tratar aí dos ensinamentos dos espíritos, e óbvio, de uma maneira resumida, já que a teoria é muito grande, né? Mas ele consegue, nesses itens que a gente viu, dar abranger de maneira geral toda a teoria espírita. E ele termina justamente falando
sobre um assunto que também vai encerrar a obra, a Gênese, né, os milagres, as petições segundo o Espiritismo. O último capítulo dessa obra citada é justamente sobre esse assunto. É curioso que Kardec trata como último assunto justamente essa, digamos, última fase, né, da evolução pela qual o nosso planeta chegou o momento de passar, né? É claro que essa fase ela ainda está em processo, mas os espíritos vão deixar muito claro, já na época de Kardec, que com a chegada do espiritismo também a gente tinha um novo período em que a humanidade ela ia dar então tomar um rumo novo, né, e partir para uma situação melhor, onde aqueles espíritos que persistirem, teimarem no mal, eles serão enviados, eles irão para mundos inferiores, porque a Terra ela vai sendo ocupada por novos espíritos, se tornando um planeta melhor. Então, a partir do momento que a Terra, na sua maioria, se torna melhor, esses espíritos vão se tornando minoria e, portanto, eles vão para mundos que estejam de acordo com aquilo que eles merecem, né? Fizeram por merecer. E por isso que ele coloca ali, eles vão para mundos que, óbvio que eles terão um conhecimento, né, maior nesses mundos, porque nós temos já um certo nível de conhecimento muito grande aqui na Terra, então eles saem daqui levando esse conhecimento, ao mesmo tempo que eles ajudam esse novo planeta em que eles vão habitar a evoluir, eles também espiam a sua teimosia no mal, né? Então, mostrando que realmente a lógica, né, que o Espiritismo apresenta para essa transição planetária. Se trata, portanto, de uma troca de habitantes, né, outros tipos de espíritos começam a reencarnar, aqueles que teimam vão para mundos inferiores, mas claro que mesmo nesses mundos inferiores, como ele diz ali, né, se a Terra era o purgatório, para eles será o inferno, porque serão mundos ainda com uma condição planetária ainda mais difícil, mas é um inferno aqui, óbvio, no sentido metafórico, porque não é um local onde eles ficarão para sempre, mas é um local onde eles vão expiar suas próprias faltas, e enquanto eles não, né, se purificarem por vontade própria, eles lá ficarão, mas claro que depende deles, né? Por isso que a esperança jamais é banida. Da mesma forma que esse período de transição que a gente está passando, se a gente acompanhar essa transição, esse melhoramento, a gente pode ficar na Terra, e se a gente teimar no mal, ele usa a expressão endurecimento, né? Ou seja, são aqueles espíritos que teimam, né, nos seus vícios, diferente daqueles espíritos que estão empenhados em se livrar dos vícios, né? Então, uma coisa são espíritos que têm vícios, mas estão tentando eliminar esses vícios, e outros são espíritos que têm vícios, mas querem ficar com esses vícios, alimentam esses vícios. Então, esses que querem ficar e alimentar esses vícios não mais encarnarão na Terra. Então, cabe a gente também tomar consciência disso e procurar não fazer parte desse grupo. A gente vai ter mais tempo para ir debatendo os detalhes aqui, eu fiz um comentário geral, já vou passar para o José. Por último, nessa minha primeira fala, eu deixo eu gosto sempre de deixar alguns itens, né, alguns textos, como dica para quem quiser estudar e aprofundar mais o assunto. Tem, então, o último capítulo da Gênese, como eu citei, né, lá da terceira parte da Gênese, o capítulo 28, São Chegados os Tempos, é um capítulo fantástico em que Kardec vai tratar com detalhe, né, essa modificação que vai acontecer ainda no nosso planeta. Mas eu também indico, para a gente entender mais o que é esse espírito endurecido, teimoso, no céu e inferno, né? A gente tem lá os espíritos endurecidos também lá na segunda parte do céu e o inferno. Também deixo como dica o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas, né?
e ele vai tratar também desses tipos de planeta, né, para explicar melhor qual é o tipo de planeta que a gente vai se tornar, já que não é um planeta onde beira a perfeição ou a felicidade plena, né? Ainda é um mundo com muitas dificuldades, mas feitos em sua maioria por pessoas que querem eliminar o mal, né? O que já é uma benção. Só de a gente poder viver no planeta desse já é muito melhor do que a gente viver num planeta onde a maioria queira o mal, deseja o mal e extravase os seus vícios. Então é um mundo ainda com muitas dificuldades e necessita de muito trabalho, mas já são, já é um mundo melhor, né? Já traz um pouco mais de progresso. À medida que a gente for conversando e as pessoas também mandarem seus comentários e questões, a gente vai dando mais uma aprofundada. Agora eu já passo para o José. Bom, é bem interessante esse item, né? Falando exatamente do futuro da humanidade e desse estado novo, né, de regeneração que virá no futuro. Sempre lembrando, né, uma coisa importante, que Kardec nunca marca a data para essas mudanças, né? Isso é importante. É uma coisa também que o Cosme Massi sempre ressalta, né? Não há data marcada no Espiritismo para que essas mudanças ocorram. Elas ocorrem gradativamente ao longo do tempo, até porque quando a gente está falando da ação humana, do estado moral da sociedade, do planeta, tudo isso acelerar ou ir mais devagar depende exatamente da ação, da escolha das pessoas, que é uma escolha livre e que por isso é imprevisível, no sentido de você poder precisar exatamente a data, o dia e etc, né? Mas isso é uma coisa interessante de se notar. Mas, diretamente com relação ao texto agora, é muito interessante, porque Kardec, como sempre, refletindo sobre essas questões, e a gente vê que isso está completamente de acordo com a justiça divina, né? É claro que após certo tempo, os espíritos que se esforçam por fazer o bem, eles vão habitar mundos mais felizes, os que não se esforçam, que continuam endurecidos, como diz o texto. Se eles estão recalcitrantes, teimosos em se melhorar, em eliminar seus vícios num mundo como esse, eles vão habitar posteriormente um mundo mais inferior, porque é preciso que haja o progresso, é preciso que haja a evolução, né? Então, isso faz muito sentido dentro aqui da teoria espírita. Uma coisa que eu queria comentar, né? Isso não é motivo para a gente ficar esperando a Terra se melhorar, a Terra se tornar um planeta de regeneração, para a gente querer ficar aqui, né? Esperando esse momento. A gente precisa fazer o que a teoria espírita ensina: buscar as virtudes, eliminar os vícios, buscar progredir na escala espírita, para quem sabe habitar um mundo mais feliz, o mais rápido possível, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas a gente precisa se esforçar para tentar habitar mundos mais felizes e não necessariamente ficar esperando que esse mundo melhore para a gente ver o resultado. Eu digo isso porque, por vezes, eu vejo alguns amigos espíritas comentarem esse tipo de pensamento, e eu acho que por vezes a gente erra um pouco em ficar muito atrelado à Terra, né? A gente parece que mesmo os espíritas têm dificuldade de ver a vida fora do planeta Terra, porque parece que é mais familiar, é conhecido, né? Então a gente tende a usar aqui sempre como referência. Mas é preciso a gente lembrar sempre que podemos e devemos, né, nos esforçar para nos melhorar e poder, quem sabe, habitar mundos mais felizes, né? Claro que isso vai depender de cada um, vai depender das condições, do
da quantidade de esforço e da vontade firme que a pessoa aplicar no bem, em eliminar os vícios, em buscar as virtudes. Mas é um caminho aberto a todos, né? A gente sabe disso. Eu acho que... sim. E o último comentário que eu queria fazer, é interessante que esse tipo de reflexão sobre um estado futuro na Terra de harmonia, de maior felicidade, com a presença menor do mal, da violência, esse é um tema presente desde que a cultura ocidental começou a refletir sobre o ser humano, sobre a moral, sobre o homem, esse tema é presente. As diversas culturas, as diversas filosofias, as diversas religiões vão pintar esse quadro de maneiras diferentes, mas esse tema de um futuro em que finalmente a humanidade pudesse chegar num estado de maior equilíbrio, paz e harmonia, ele é um tema muito presente desde os gregos antigos, e Kardec está retomando esse tema porque faz total sentido dentro da teoria espírita, mas é interessante que ele faz isso sem fabulação, sem nenhuma estrutura mítica, narrativa, teológica, enfim. Ele faz de maneira muito sóbria, né, como sempre, com a linguagem direta, a linguagem científica e simples, que é acessível para que todos nós entendamos. Érico, você está com o microfone mudo. Tá mudo ainda. Deixa eu ver, agora tá Agora ouvindo? sim, agora sim. Enfim, então, como foi colocado, não é? Esse processo, inclusive, ele já aconteceu, né? Só que foram espíritos que foram exilados na Terra, como na Gênesis fala da raça adâmica, né? Mas, de acordo com o Espiritismo, isso vai acontecer de novo, não é? Quando houver esse passamento para o mundo de regeneração, os espíritos que não acompanharem o progresso vão ser retirados, né? Mas isso não é uma retrogradação, né? Porque o espírito vai levar com ele o progresso moral e intelectual, e por isso vai ajudar os espíritos que estão lá, né? Como a raça adâmica ajudou o progresso aqui, né? Entre os espíritos primitivos que estavam aqui primeiro. Então é só uma queda, né? Daí que vem a ideia dos anjos caídos, entre aspas, né? É só uma queda material, né? Não intelectual, não moral, não há retrogradação. E há esse, segundo o Espiritismo, a gente está passando por esse processo de progresso mais rápido em direção, né, uma passagem ao mundo de regeneração, como diz no Evangelho, os tipos de mundo, né, o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, e o mundo de regeneração é para onde a gente vai, que não é um mundo perfeito ainda, né, ainda é bastante influenciado pela matéria, mas o mal não predomina mais, né. Mas o espírito ainda pode cair, né, se ele errar. Então, e outro ponto, né, que o José lembrou bem, né, não há datas, né, determinadas para isso, né. Então, todas as datas, né, determinadas para qualquer coisa, né, no espiritismo não pode vir. Kardec diz, né, é sempre indício de mistificação, né. Então, teve várias datas, 2012, 2019, agora é 2050, né. Na revista Espírita, inclusive, Kardec cita uma data dessa que falavam, né, e sempre vai jogando para frente essas datas, né. Vai sempre mudando. Então, não é algo que tem a base na doutrina espírita, né. E outro ponto que foi dito, né, o próprio José falou, a gente não precisa esperar, né, a Terra. A gente pode progredir em vários mundos, né. Até porque o progresso da Terra vai depender do livre-arbítrio do coletivo dos encarnados, né. Então, a gente pode
não precisar esperar e já ir para mundos superiores, mundos melhores, né? Lembrando que superior e inferior é relativo, né? Como diz no Evangelho. Eu acredito que o primeiro ponto que seja importante, né, um dos primeiros pontos que sejam importantes da gente tratar ao ler essas questões é que a gente não veja de uma maneira ingênua, né, ou de uma maneira religiosa no sentido antigo, né, no sentido mais da de uma interpretação literal, como se fazia, como as pessoas imaginavam, por exemplo, com questões bíblicas, né, quando falava de mudanças ou sobre o futuro da humanidade, a gente tem uma série de, de, de falas que, se levadas ao pé da letra, elas não fazem sentido, ou então elas são ingênuas, né? Então a gente sabe o quê, né? Para a gente entender de uma maneira mais racional. Eu acho que o José lembrou bem, né? Muitas vezes esse assunto no movimento espírita ele é às vezes visto de uma maneira meio ingênua, né? Quando se fala do futuro da humanidade, quando se fala da transformação pela qual a Terra tem que passar. Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que tentar ajudar as pessoas a entender isso de uma maneira mais racional, como Kardec queria, né? Esse capítulo que eu citei lá da Gênesis, o último capítulo lá, onde ele encerra a Gênesis, é justamente onde ele faz esse esforço, né, de tratar do futuro da humanidade de uma maneira muito racional e baseada na ciência espírita, no bom senso, né? Já que ele mesmo comenta nesse capítulo que todas as vezes que se falou sobre futuro ou mudanças drásticas da humanidade, as pessoas sempre imaginaram algo fantástico, algo milagroso, algo que de repente haveria uma mágica, espíritos descendo do céu, é uma coisa meio fantástica, né? Sempre se imaginou isso. E como o papel do espiritismo é esclarecer, né, é trazer luz a esses assuntos, é claro que ele se preocupa em mostrar de uma maneira muito sensata e racional como que eu analiso, né, uma teoria que se propõe a falar sobre o futuro e a mudança da humanidade inteira. Então, esse é o primeiro ponto. A gente sabe que o movimento espírita muitas vezes trata isso como algo meio mágico, ingênuo. Há algumas vertentes do movimento espírita que não são propriamente, não chega a ser nem do movimento espírita tradicional. Ainda a gente vê aí nas lives e podcasts Brasil afora, alguns vêm com datas, com acontecimentos terríveis e assustadores, e a gente vai ver que o primeiro ponto, a teoria espírita, ela coloca o quê? Olha, há uma lei de progresso, né? Então todas as coisas progridem, né? É claro que esse progresso, ele pode ser facilitado e adiantado, ou ele pode ser atrasado, dificultado, conforme a livre escolha, o livre-arbítrio dos espíritos aqui encarnados. Então essa é a primeira ideia. Agora, é claro, como o Eric muito bem lembrou, apesar do ser humano conviver, né, em sociedade, num planeta material, encarnar para procurar progredir, enquanto ele progride, a sociedade e o planeta também vão progredindo, a gente trabalha nesse conjunto, nessa engrenagem, é claro que se a maioria dos habitantes usam do seu livre-arbítrio para retardar esse progresso, a gente, como muito bem lembrou o Eric, a gente não precisa esperar, né? A gente pode progredir fazendo a nossa parte, e ao desencarnar, a gente aí reencarna em mundos melhores, né? Mas, enquanto princípio, enquanto lei de progresso, por mais que demore devido à teimosia do ser humano, chega um momento em que a maioria dos espíritos que habitam determinado planeta, eles chegam numa fase de amadurecimento intelecto moral em que o sofrimento, as injustiças, elas vão desaparecendo. Então a gente vai criando uma sociedade mais justa,
mais moralizada. Então, o que acontece? Quando a maioria desses espíritos vão decidindo, através da sua própria escolha, se tornar melhores, automaticamente a Terra vai melhorando, porque a Terra ela é resultado dos seus habitantes, né? Então ela vai melhorando e automaticamente novos espíritos vão reencarnando também, espíritos dessa mesma linha. E aqueles que teimam já não tem mais espaço, né? Basta que a gente raciocine num nível menor, né? A gente pegar cidades, países, ou se a gente pegar mesmo para ficar uma analogia mais simples, basta que a gente pegue uma casa. É muito a ideia de uma casa, de uma família. A gente tem ali um conjunto de pessoas conforme o caráter, os hábitos dessas pessoas que ali moram, a gente vai ter um tipo de lar. Muitas vezes, se aquelas pessoas que dão mais trabalho, ou que não querem trabalhar, ou que não querem colaborar, que não sabem viver em sociedade, às vezes, quando essas pessoas saem daquele lar, a coisa melhora, tudo progride, né? Mostrando a ideia que eu estou querendo aqui, né, exemplificar. O contexto onde a gente vive é resultado do conjunto de pessoas que habitam aquela casa, né? E a Terra é essa morada, que ela está do jeito que está, porque cada um de nós, aí, com a sua livre escolha, acaba somando, todo mundo fazendo escolhas, essas somas de escolhas fazem o estado que está no nosso planeta. Então, chega um momento onde as coisas progridem, como sempre vem progredindo, né? É claro que a gente ainda tem muita coisa, mas também é inegável que houve diversos avanços, né? Claro que há momentos em que parece que piora, mas aí a gente tem duas possibilidades teóricas, né? Esses momentos que pioram pode ser porque uma outra geração de espíritos encarnou, então a gente tem um grupo de espíritos encarnados, daqui a pouco troca e vem espíritos piores, então como vem espíritos piores, há uma certa degradação social, né? Porque não há degradação individual, mas social pode haver, ou então pode ser também, uma outra possibilidade é que algo que piorou, às vezes pode ser apenas uma avaliação incompleta nossa, né? Por exemplo, claro que eu estou colocando aqui no campo da possibilidade teórica, mas, por exemplo, muitas das coisas hoje que talvez a gente julgue que piorou é também devido ao fato que, como a gente hoje está conectado no mundo inteiro, a gente tem acesso às coisas que acontecem, coisa que antigamente não acontecia. Então também tem esse outro fator, né? Pode ser que como antigamente a gente não tinha essa conectividade em nível mundial 24 horas por dia, muitas das coisas absurdas que aconteciam a gente não tomava conhecimento. Então hoje dá essa sensação que piorou, né? Mas a questão é que a gente tem então espíritos encarnando, que chega um momento em que a maioria acaba por estabelecer uma sociedade com leis e costumes em que aqueles espíritos mais imoralizados não têm espaço. Eles vão perdendo influência, poder, e aí vai havendo uma substituição, né? E o planeta vai melhorando. Então isso é inevitável. Agora, claro, já para concluir essa minha segunda fala, a gente tem que entender que isso é um processo, ou seja, isso pode demorar muitos anos e talvez séculos, né? Que a gente está falando de uma mudança da humanidade. Basta que a gente pense o seguinte: quando veio Cristo, entre o Cristo e o Espiritismo, a gente teve 1.800 anos, 18 séculos para que viesse o Consolador, que o próprio Cristo prometeu. Então, nota que esse processo, olha só, entre o Jesus e o Espiritismo são 1.800 anos. Então, a gente não sabe aí, entre o Espiritismo até o mundo da regeneração, quanto tempo esse processo, né, vai levar. Então, para que a gente não pense de uma maneira ingênua, né? Isso é para daqui 30 anos,
10 anos, 100 anos. Provavelmente tudo indica que vai ser mais, né? Vai demorar mais. Mas que é um processo que está acontecendo, né? O Espiritismo vem ajudar a tratar, elucidar. Outro ponto importante de a gente levar em consideração, e o José abordou isso. Como a gente está falando de uma mudança da humanidade, lembra que a gente tem que pensar que essas mudanças, elas têm que ser analisadas levando em consideração o livre-arbítrio dos homens. Então, a gente pode fazer projeções, como o Espiritismo muito bem faz, mas é claro que o ser humano, tendo o livre-arbítrio, ele pode fazer com que isso demore muito mais. Talvez, prestem atenção, estou sendo aqui cuidadoso com as palavras, porque a gente está no campo da teoria, né? Talvez isso esteja acontecendo pós-Kardec, né? A gente nota, por exemplo, analisando o século XX, ao mesmo tempo que houve uma grande evolução, principalmente nas questões materiais, tecnológicas, e a gente também teve aí 2 grandes guerras, né? A gente não sabe se, de repente, a gente já não está aí perto de uma 3ª guerra de nível mundial. Então, nota, o ser humano ele parece estar teimando ainda na sua grande maioria, ou talvez nos seus líderes, né? Sendo sempre cuidadoso na análise, né? Para não entrar em contradição com o que o Espiritismo diz. Mas talvez os seus líderes, ou ainda a maioria, ainda esteja na fase dos endurecidos, né? Então, mas é um processo. Da mesma forma que se uma família vai se mudar, ou chega, por exemplo, uma fase da vida da gente que a gente está terminando lá o ensino médio, e aí os pais, a gente diz assim, bom, agora está na hora de ver se você vai fazer uma universidade, que curso vai fazer, que cidade vai fazer, se vai fazer um cursinho preparatório. Aí se a pessoa passa na prova, de repente tem que se mudar de cidade, tem que alugar um apartamento, ver mobília. Nota que todo esse processo de mudança leva um tempo. Embora desde muito tempo antes a gente já comece a se mexer para isso. Então é nesse sentido que os espíritos querem falar de nível mundial, né? O que está acontecendo. Para que também a gente entenda de uma maneira mais pé no chão, né? Como o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, a gente não pode fazer com o Espiritismo coisas que a gente vê por aí, né? As pessoas falando sobre uma mudança, mas trazendo questões aí bem miraculosas ou fantásticas, porque isso não vai acontecer. E aí, se a gente vai para esse lado, aquelas pessoas que analisam a sociedade, né, com mais bom senso, vão chamar os espíritas de ingênuos ou iludidos, né? Então, a coisa tem que levar em consideração esses pontos que eu coloquei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para esse momento. Acredito que não dá para dar uma segurada e ver aí se vocês querem comentar mais alguma coisa, se o pessoal está falando algo. Eu queria comentar uma coisa que é o seguinte, esse tema do progresso da sociedade, do progresso da alma, ele é sempre muito interessante e a gente costuma discutir muito, né? As pessoas discordam, concordam. A humanidade está melhor, a humanidade está pior, como é que a gente entende isso, né? Eu acho que algumas coisas elas podem nos ajudar a entender isso. Quando Kardec está falando da lei do progresso, vai falar do progresso das sociedades e vai falar do progresso da alma, né? Então a gente precisa separar as 2 coisas. Embora elas estejam ligadas, tenham uma relação, são 2 coisas diferentes. Então quando a gente fala do progresso da alma, dentro do Espiritismo tem a lei da não retrogradação da alma. A alma ela não pode retroagir no sentido de que as virtudes que ela já adquiriu ela não perde nunca. Então, ela tende a progredir. Nós sabemos também que a alma ela pode ficar estacionária. Ela não retroage, mas ela pode ficar estagnada por algum tempo, mais ou menos tempo, que é o exemplo aqui dos espíritos endurecidos, né? Mas, em algum momento, exatamente por conta da lei do progresso, Deus, na sua sabedoria, vai fazer com que os espíritos eles possam sair do lugar e progredir em algum momento, seja pelo meio que for necessário. No caso que Kardec está mencionando aqui, é
essa coletividade de espíritos que, se endurecidos, vão habitar planetas mais áridos, vamos dizer assim, né? Para o espírito finalmente sair desse estado de letargia, de endurecimento e começar a progredir. Isso é relativamente simples dentro do espiritismo e a gente compreende bem. Agora, quando a gente vai para o progresso da sociedade, o negócio complica mais. Porque se por um lado a gente pode considerar numa perspectiva aí, e aí eu estou fazendo reflexões livres aqui, usando alguns conhecimentos do espiritismo, mas cada um pode até discordar, né, da minha avaliação, é a minha apreciação pessoal do negócio. Quando a gente olha em perspectivas, considerando o período antigo com o período moderno, algumas coisas do ponto de vista espírita a gente vê mesmo que elas progrediram no sentido de que você não tinha antes e você tem agora. Então, por exemplo, a noção de direitos humanos com a qual o espiritismo vai concordar, ela existe a partir da modernidade, não existia antes, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que houve um progresso do ponto de vista espírita. A mesma coisa com relação às guerras. Embora hoje nós estejamos vivendo duas difíceis guerras, a presença da guerra já foi muito mais disseminada e muito mais constante na sociedade. Se a gente entende que a eliminação da guerra é um ideal a ser atingido, quanto menos guerra tiver, melhor. Então, a gente pode considerar que, desse ponto de vista específico, também estamos melhores do que, por exemplo, no período antigo, em que as guerras eram muito mais comuns. Mas a gente precisa considerar algumas coisas. Quando a gente olha para as sociedades, existe sempre agora, não uma guerra bélica no sentido de armamento, mas existe uma guerra ou conflitos de valores. E é aqui que chega o ponto que eu queria mencionar. Existem certos sistemas de valores dentro das sociedades que e isso a gente não pode ignorar e subestimar, que vão incentivar determinadas ações, determinados comportamentos dos indivíduos. E um sistema de valores prevalente em tal sociedade, se não determina de forma absoluta, pode incentivar alguns tipos de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Se a gente parar para observar, e aí é uma apreciação minha, né? Se a gente parar para observar do século XIX, quando o espiritismo surgiu, e que, coincidentemente, foi o mesmo período em que o materialismo começou a ganhar força, de lá para cá a gente vê o materialismo ganhando cada vez mais força, é o que me parece. E o materialismo, ele é irmão ou pai do relativismo, certo? Que são duas visões de mundo, vamos colocar assim, completamente opostas ao espiritismo. O que é muito óbvio para alguns e nem tanto para outros. Então, materialismo entendido, aí vou usar uma palavra de filosofia aqui, do ponto de vista metafísico, ou seja, das coisas que existem no universo. O materialismo metafísico seria a ideia de que tudo que existe no universo é matéria. Simples assim. Ou seja, não existe Deus, não existe espírito nem alma, certo? Desse ponto de vista. O espiritismo, então, o materialismo metafísico, nesse sentido, ele é completamente oposto ao espiritismo. Eles são diametralmente opostos, porque o espiritismo vai postular exatamente que existem espíritos, existe a alma e existe Deus. E o espiritismo vai defender também que isso precisa ficar claro para todos nós espíritas, que os princípios morais, éticos, eles são absolutos e universais. O que isso quer dizer? Do ponto de vista espírita, uma lei divina, uma lei natural que prescreva um comportamento moral para o homem, ela é uma lei universal que sempre existiu. Independe do tempo histórico, ela é uma lei
sendo Deus eterno, as suas leis são eternas também, são imutáveis, né? Então é uma lei que existiu na época do Sócrates, existiu na Idade Média, continua existindo hoje, embora o homem talvez não a conhecesse ou não a compreendesse ou não a tivesse descoberto ainda. Então, os princípios morais para o Espiritismo, eles são universais e absolutos, porque absolutos, eles não mudam de povo a povo, de cultura a cultura, porque Deus é um só. As suas leis também são unas, também a lei divina é uma só. Embora a gente possa dizer que existem 10 leis morais e muitas outras leis, no fim das contas elas se resumem em uma só, porque Deus é único, né? Então elas são uma só que vale para toda a humanidade e todos os espíritos que habitam todo o universo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o relativismo vai dizer exatamente o contrário a isto. Relativo é o oposto a absoluto. Então, o relativismo moral, no caso, vai dizer que os princípios não são absolutos, que cada povo possui o seu, que cada tempo histórico possui o seu. E isso vai ter uma série de consequências, uma série de problemas do nosso ponto de vista espírita, que a gente não precisa entrar aqui, porque é um papo bastante longo, mas que, do nosso ponto de vista, são bem problemáticos e podem ter consequências muito graves e ruins para a sociedade. Então, a gente precisa compreender isso. Caso esse sistema de valores que vem do materialismo, do relativismo, ele comece a se espalhar cada vez mais para a sociedade, nós teremos cada vez mais sofrimento, simples assim. Porque, como o próprio Kardec lembrou, o próprio Kardec afirmou, e a gente lembra aqui, ele vai dizer que o materialismo, a consequência lógica do materialismo é o egoísmo. É claro, porque se eu sou apenas matéria, se eu sou um corpo, e morto o corpo, morre o ser, morre a consciência, eu posso morrer a qualquer momento, posso morrer amanhã, eu vou deixar de existir. Então não tem nenhuma razão, nenhuma justificativa, nenhum bom argumento para que eu controle os meus vícios, para que eu busque as virtudes, para que eu não prejudique os outros. A consequência lógica dessa concepção é que eu goze da vida, que eu aproveite os prazeres o máximo possível enquanto eu estiver aqui. Esse é o pensamento do materialismo. Mesmo que para isso eu acabe prejudicando outros, enfim. Do ponto de vista materialista, é coerente. Por isso, o egoísmo ele vai se extravasando e vai causando sofrimento na sociedade. Enfim, nós precisamos estar atentos a isso, que o espiritismo ele é um opositor do materialismo e do relativismo, não é uma doutrina que concorde com essas visões. E cabe a nós compreendermos isso, tentarmos explicar para as pessoas essas questões, porque qual sistema de valores vai prevalecer dentro de uma sociedade vai depender de nós mesmos, não é Deus que vai dizer, esse ou aquele, depende do ser humano, ele vai compreendendo, ele vai se aproximando ou se afastando da verdade, e por vezes a gente esquece isso no espiritismo, que nós, enquanto espíritas, temos sempre o dever de buscar a verdade, e buscar e defender a verdade, porque a verdade, para lembrar os gregos aí, ela está junto com a justiça, está junto com o bem, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria fomentar mais esse tipo de discussão, de debate no movimento espírita, para a gente ter mais clareza sobre alguns pontos que, em última instância, vão ter consequências que vão se aplicar na nossa vida cotidiana. Então é isso. Depois dessa longa digressão aí, eu passo para vocês comentarem. Excelente. Realmente, o relativismo é um grande problema hoje em dia, né? Eu queria comentar sobre essa questão, né, que foi comentada, né? Kardec ele fala, né, que essa mudança ela vai ser feita sem cataclismas, né, sem milagres, sem sinais, né?
Então, e isso no movimento espírita brasileiro tomou muito, né, de volta, né, das religiões tradicionais, né. Por exemplo, se a gente pegar o livro do Apocalipse, tem muitos que interpretam literalmente, né, que fala que Jesus vai descer num cavalo branco, fala diversas coisas sobrenaturais, né. Para o espiritismo vai ser um progresso natural, né. E outro ponto interessante, né, sobre a questão que até o José falou da modernidade. Muitas vezes a gente pode olhar para a antiguidade ou para a Idade Média, né, e comparar com o estado atual das coisas, com o materialismo, a gente pode pensar, né, os povos antigos eram muito mais espiritualizados às vezes, então só que tem dois pontos aí, né? Até Kardec fala isso na Revista Espírita, no artigo sobre o princípio da não retrogradação. Muitas vezes, se você tem um vício latente, que está lá, latente, mas ele só está esperando o momento certo para eclodir, né? A condição social, né? Então, às vezes, o que a gente tem hoje mais é mais liberdade. Né? Tendo mais liberdade, os vícios aparecem mais, né? As coisas são mais evidentes também, né? E além de que no livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, fala dos povos degenerados, né? Então, ou seja, os espíritos que encarnavam naquele local não são mais os mesmos, né? Mudou. Então, por isso que você tem uma degeneração social. Então, realmente, muita coisa progrediu, né? É só pensar assim. Acho que uma coisa bem óbvia, né? A escravidão, a antiguidade, a história humana sempre teve escravidão. Antiguidade, Idade Média, depois veio a escravidão racial na modernidade. Aí a gente conseguiu acabar com a escravidão, né? Só isso foi um avanço no direito, né? Muito. Mas claro, o progresso ele foi mais intelectual e sobretudo técnico, né? Do que moral. O progresso moral ainda a gente tem a civilização incompleta que fala lá o livro dos Espíritos, né? Civilização incompleta, que a gente não tem ainda o progresso moral, né? Então vem todos os vícios do materialismo, do relativismo. Agora a pós-modernidade, né? Não existe mais verdade, não existe mais o belo, o bem, o moral. A sociedade fragmentada em lutas internas. E até uma coisa que veio no estudo passado, né? Que o Kardec diz que o Espiritismo foi o último aviso, né? Contra o materialismo. Né? A gente vê que esse aviso não foi escutado. Né? Não foi escutado como deveria, né? Por isso que o materialismo continua avançando e a gente vê os efeitos nocivos hoje, o estrago que ele fez. Né? Eu quero pegar algumas questões que vocês trouxeram e colocar mais um tempero também, porque eu acho que é interessante a gente ir tentando fazer esse exercício de analisar a sociedade, né, com base na própria teoria espírita. Isso é um exercício muito bom, que por muito tempo não foi feito. Né? Então, eu acho muito importante a gente fazer isso que a gente está fazendo. E eu acho que um ponto-chave também, o Eric colocou, é a questão da liberdade, né? Bem como ele colocou, hoje a gente tem mais liberdade do que no passado. Talvez isso também contribua para a gente ter mais conflitos, já que o espírito tem os vícios morais, mas antes ele não tinha como extravasar, mostrar, e agora ele tem a possibilidade, né? A própria o avanço da tecnologia mostra isso, né? Porque, vejam, né, hoje com rede social, qualquer pessoa de dentro da sua casa, né, ela pode fazer um perfil, um canal e falar com milhares, milhões de pessoas de dentro da sua casa. Então todo mundo todo mundo tem acesso a todo mundo, né?
todo mundo pode extravasar suas ideias, seus desejos. Então, isso também causa um conflito que antes não tinha, né? Antes a gente estava mais isolado, até socialmente isolado. Hoje a gente está 24 horas ligados, o mundo inteiro ligado 24 horas. Acho que esse ponto também é importante, né? Outro ponto que o José colocou, né, sobre a questão que o materialismo ele toma uma forma ascendente justamente na mesma época que surge o espiritismo, e a gente vê, lendo as obras de Kardec, né, e ainda estudando sobre tudo isso, a gente pincela algumas coisas na teoria kardeciana sobre isso tudo que veio acontecer, né, depois do século XIX. Porque a gente vê que eu costumo fazer muito essa crítica, né? Quem me acompanha sabe disso, que analisando enquanto movimento espírita, eu tenho um entendimento, né? Uma análise que eu faço, que como o espiritismo seria a grande força contra o materialismo, e como o movimento espírita largou o espiritismo e trocou o espiritismo por outra coisa, eu também acredito a esse fato o crescimento do materialismo e muita coisa que aconteceu na sociedade devido ao crescimento do materialismo. Então, eu atribuo uma culpa ao movimento espírita também, a muito do que aconteceu. A gente não sabe se o espiritismo tivesse seguido como Kardec fazia e queria, se a gente também não teria danos menores. Também é uma reflexão que pode ser feita. Outra coisa, a gente vê o Santo Agostinho lá naquele capítulo das moradas, quando ele vai falar, né, das transições de mundo de provas e expiações para regeneração, ele fala que o ser humano, quando ele insiste no mal, ele acaba criando uma quantidade tão grande de dor e sofrimento devido a essa teimosia, que esse excesso de dor e sofrimento é que vai fazer com que a humanidade canse e resolva mudar. Né? Então, talvez isso seja a gente esteja nessa curva ascendente de excesso de mal e sofrimento, né? Talvez a gente esteja nesse caminho. A gente ainda está na crescente, né? A gente está produzindo, enquanto sociedade, tanta violência e tanta coisa errada devido ao materialismo, que talvez a gente vá ter que chegar nesse ápice de dor e sofrimento para retomar o caminho do progresso enquanto sociedade em geral, né? Talvez também isso se enquadre. E eu queria, para enriquecer, já que é uma coisa pequenininha, Eric, se tu puder abrir aí, para colocar na tela, a obra Gênese. Lá no capítulo, esse capítulo que eu citei, o 28, são chegados os tempos, o item 7 desse capítulo, Eric, se tu puder abrir. Capítulo 28, são chegados os tempos, item 7. E Kardec, ele dá um pouco a ideia desse período de transição, né? Ele comenta, é um parágrafo bem curtinho, eu acho que é importante a gente ler, porque ele vai dar uma ideia do período de luta, que também talvez seja o que a gente está vivendo, né? Um período de luta, porque a transição ela é feita por uma luta, né, da sociedade. E ele comenta um pouco sobre isso, eu acho que talvez isso esclareça, a gente consiga, o item 7 daí. Só um pouquinho que eu leio aqui, acho que está no 6, né, acho que dá mais uma avançada, a gente já pega. Lembrando a todos que é da Gênese, capítulo 27, da última parte lá. Eu acho que ajuda. Agora pulou do 6 para o 8. Mas enquanto tu vai colocando aí, ele fala justamente dessa transição. Engraçado, né? Não aparecer aí o 7. Ele está no 6, nesses tempos. Aí
Ali em cima aparece 7. Ali De repente, em cima aparece 7. eu acho que abre o capítulo inteiro, Eric, daí aparece 7. E como são os primeiros itens, fica mais fácil. É que eu tô com o capítulo inteiro aberto, acho que é mais isso aí, ó, vai aparecer. É curtinho, chega rápido no 7. Ali, ó, o 7. Aí. Eu vou ler para a gente ver como, ó. Ele diz assim, ó, mas, é Kardec falando, tá? Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Olha que interessante Kardec falando. Que essa mudança, ela não pode se realizar sem comoções. Que dá a entender, tem muito... se encaixa muito com o que a gente está passando, né? Há inevitavelmente, olha como ele usa palavras, não pode realizar-se sem comoções, e há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Olha só que eu acho muito interessante assim. E não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são os da humanidade. Então, eu acho que ele se encaixa muito bem, né? Eu acredito que a gente está justamente nessa fase, né? Da luta, da comoção, do que ele fala aqui do cataclismo no sentido moral, né? Eu acho que é esse período que a gente está passando. O José, eu acho que o Eric também comentou sobre a questão do relativismo, né? O que a gente nota hoje, principalmente com a internet e as redes sociais? É uma coisa paradoxal, ao mesmo tempo que isso veio através do progresso e é uma ferramenta para que todos tenham acesso mais fácil ao conhecimento das coisas, paradoxalmente, a gente teve uma explosão de informações em que agora a gente nota a dificuldade de se estabelecer a verdade das coisas. A gente tem tantas pessoas mentindo que até para a gente achar a verdade sobre as coisas se tornou mais difícil, devido ao excesso de informações e muitas delas que não são verdadeiras. Então, olha como isso é paradoxal, né? Há uma relatividade, há um relativismo tanto no campo da verdade quanto da moral, né? A gente vê isso o próprio movimento espírita tem isso, né? A gente vai ver que as pessoas relativizam a verdade das coisas como se não existisse conceito de verdade, como se não existisse nem conceito das coisas, como se nenhuma discussão fosse possível, como se não fosse possível separar verdades e mentiras, erros de acertos. A gente vai ver isso, muitas pessoas vêm debater com a seguinte frase: mas tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, como se isso fosse, como se essa afirmação fosse verdadeira, né? Então, é muito comum hoje, quando a gente mostra Kardec para as pessoas, mas essa é a sua verdade. Como se, ou seja, eu relativizo a construção do conhecimento para que eu não possa separar verdades de mentiras, né? Isso interessa a quem? A quem está mentindo. A pessoa, quando ela quer descobrir a verdade, trazer a verdade, ela é criteriosa, né? Ela quer a clareza das coisas. A pessoa que não quer a verdade, ela quer a confusão, ela quer a falta de estudo, de análise crítica. Então, a gente tem dois relativismos, e o outro, como vocês comentaram, é um relativismo ético-moral, né? Em que também como se não houvesse certo e errado, né? É como se fosse uma coisa, não, depende de quem diz, depende de quem fala, depende se é do meu grupo ou se não é. A gente defende mais quem diz do que o que é dito. Ou a gente defende mais conforme quem fez do que o ato em si, né? Então, essa relatividade que só é como vocês falaram, isso só vai trazer sofrimento, né? Porque eu não consigo estabelecer nenhum critério teórico e nenhuma estabilidade social
né, do ponto de vista moral, ético, se eu não tiver conceitos estabelecidos. Né? Se tudo vale, tudo pode, imagina, eu tenho caos. E é o que a gente está vivendo, como as pessoas relativizam as coisas para poder praticar o que elas quiserem, elas relativizam justamente por causa disso. A gente está vivendo isso. Então, eu acredito, já para finalizar essa minha. Eu não sei se vocês também, claro, se vocês quiserem comentar esse item 7, mas eu acho muito rico esse item 7 para a gente também fazer uma análise da sociedade atual. Né? Me parece que se encaixa muito, né, com o que a gente está vivendo. Esse item 7 e essa ideia, né, do embate de ideias e de que do excesso do mal pode vir bem, me lembra um pouco o que Herculano falava da dialética, né, de Hegel. O Herculano se baseava um pouco na dialética de Hegel, que era essa ideia da tese, da antítese e da síntese, né, que do embate viria uma síntese. Então, não a dialética marxista, porque o Herculano era contra, né, falando aqui da visão do Herculano, mas a hegeliana, né. Eu acho que o item 7 ele se encaixa completamente no que a gente está falando. E Kardec está sendo profeta, eu diria que ele, como inteligente que era, conhecedor da humanidade e conhecedor das próprias ideias, de quais filosofias estavam no seu tempo, quais filosofias estavam se debatendo já naquele período, ele já estava prevendo o futuro, né, que essa luta continuaria. Porque realmente o materialismo ele é muito virulento contra as doutrinas que se opõem a ele, né? Então, Kardec estava vendo isso lá. Só queria comentar uma coisa, tem um texto da Revista Espírita de 1863, junho de 63, do princípio da não retrogradação do espírito. E que Kardec vai usar o exemplo de Nero, né? Então, Nero, o imperador de Roma, conhecido por ter colocado fogo em Roma, né? Foi uma atrocidade completa. Kardec vai perguntar, olha, se Nero não realizou uma atrocidade como essa nas encarnações anteriores, será que, tendo realizado esse mal nesta encarnação, a sua alma retroagiu? Será que ele piorou? Ele vai falar que não, né? Porque, na verdade, é o que o Michel e o Eric já comentaram. Muitas vezes o espírito a alma não tem, em certa existência corporal, não tem os meios para botar para fora aquele mal que já está na sua alma. Ele pode passar várias existências corporais com uma posição relativa inferior na sociedade, sem poder, sem influência, sem recursos materiais, e pode não conseguir realizar o mal por falta dos meios. Mas no momento que ele adquire uma certa posição, ele pode colocar todo aquele mal para fora, extravasar as paixões, os vícios, como o Michel lembrou, e assim não há contradição em a gente aceitar o princípio da não retrogradação da alma, que a alma realmente não retroage, mas em determinada existência corporal a alma pode ter os meios ou não para extravasar esses males, né? E só comentando o que o Michel lembrou, muito bem, no século XX, com o avanço da tecnologia, do conhecimento, da ciência, o ser humano ele tem mais possibilidades de fazer o mal, né? A gente, no grupo que eu participo, particular, a gente falou sobre isso recentemente. O ser humano ele é muito criativo nas maneiras de fazer o mal, e quando ele tem a tecnologia que pode atingir mais pessoas, ele vai fazer o mal, mas aquele ódio, aquele egoísmo, aquela inveja já estava na sua alma. Ele só multiplicou os meios para causar danos maiores, né? Basta olhar o século XX, todas as revoluções, guerras, morticínios que ocorreram
eu acho que se encaixa dentro dessa reflexão, né? Acho que tem algumas perguntas, né, Eric? Exato. O Alex pergunta aqui sobre o livro dos médiuns. A gente não está estudando o livro dos médiuns agora. A gente já estudou, mas não, eu estudei com o Rui, né, aqui no canal, tá gravado. Mas agora a gente está estudando, eu estou estudando com o Rui o Céu e o Inferno, né? Rui é o outro amigo aqui que participa do canal. Aí tem uma pergunta aqui do perfil Revista Espírita. E sobre o racismo de Kardec, é real? Bem, não tem diretamente a ver com o tema, mas acho que é interessante comentar. Michel ou José quer responder? Você vai, Michel? Posso falar um pouco sobre. Eu gostaria que esse assunto fosse tratado com os textos. As pessoas que dizem que Kardec foi racista, 90% das vezes nos vídeos que eu tenho acompanhado por aí, seja YouTube, Instagram, nunca são com os textos, né? As pessoas simplesmente acusam, aí elas analisam uma frase ou outra e atribuem, né? Isso é uma coisa que eu já percebi. É muito parecido com a polêmica quando surgiu a polêmica de que a obra de Kardec tinha sido adulterada. As pessoas falavam, havia lives de 1 hora, 2 horas e meia, e a gente ficava esperando os textos, quais textos teriam sido adulterados, e nunca... Então, as pessoas que afirmam isso, eu queria... Aliás, é uma vontade que a gente tem, né, de um dia bolar um vídeo analisando esses textos. Agora, falando do que eu já li, eu não consigo entender... aliás, eu entendo o contrário, né, bem o contrário disso. Quando a gente acompanha toda a obra de Kardec e até esses textos que as pessoas atribuem que Kardec teria sido racista, eu lendo esses textos, eu vejo justamente o contrário. Ele querendo mostrar que com o Espiritismo, até mesmo as teorias que tentavam afirmar diferenças nos corpos, nos cérebros das pessoas, ele chega a mostrar, bom, se mesmo essas teorias fossem verdadeiras, hoje a gente sabe que não são, mesmo se essas teorias fossem verdadeiras, o Espiritismo ele dava uma solução e uma consolação para isso, mostrando que, bom, mesmo que houvesse diferenças entre os cérebros, os espíritos teriam oportunidade de reencarnar em outros cérebros, então eles poderiam progredir também. Então, veja, eu entendo justamente o contrário, né? Uma vez que essas teorias fossem verdadeiras, o Espiritismo ainda assim daria uma esperança para as pessoas que tivessem um cérebro mais limitado. Mas hoje em dia já se sabe que não, né? Então, eu acho uma forçação de barra, eu acho que é forçar, eu acho que muitas pessoas, além de forçar, agem na desonestidade, elas querem, de uma certa maneira, colocar uma mancha em Kardec para diminuir Kardec, né? Das várias que já tentaram, né? Desde a época de Kardec já tentaram colocar várias manchas ilegais e imorais. Quem acompanha a Revista Espírita sabe disso. Kardec foi visto até como um explorador de nível de dinheiro. Vários ataques que Kardec sofreu desde a sua época. Hoje, como está na moda essa discussão dessas questões, as pessoas também tentam, de todos os lados, pegar algum trecho, alguma coisa, para imputar a Kardec isso, para tentar diminuir Kardec e, consequentemente, diminuir o espiritismo, né? Mas é como eu digo, a pessoa que honestamente lê todas as obras de Kardec e que honestamente lê estes textos em que elas tentam forçar uma interpretação, eu acho que não estão sendo honestas do ponto de vista intelectual.
Não entendo dessa maneira. Há textos claríssimos de Kardec defendendo a questão da igualdade, do respeito, do tratamento igual, porque os espíritos são os mesmos, né? Tanto também na questão das mulheres. Kardec chega a dizer em alguns trechos, né, de como é que as pessoas eram recebidas na sociedade parisiense. Então, eu não vejo dessa maneira. Acho, para resumir e concluir, que há uma desonestidade, em alguns, uma desonestidade intelectual, e em alguns, além de desonestidade intelectual, há também, no meu entendimento, uma desonestidade ética, né? Porque as pessoas querem imputar um crime a Kardec, que ele não cometeu, e trazendo análises, às vezes, que nem eram discutidas, ou vistas ou analisadas na sua época. Então, eu acho que todo esse conjunto eu não entendo, realmente eu não entendo dessa maneira. Mesmo que, se a gente fosse levado no extremo da discussão, há um outro ponto também que as pessoas, às vezes, ignoram, que o caráter ético, né, na ciência, o caráter ético do cientista não invalida nenhuma ciência. Mesmo que, eu não estou dizendo que isso aconteceu, já falei aqui que eu não concordo, mas mesmo que isso fosse verdadeiro, isso não invalida a ciência espírita, né? Em ciência, eu volto a repetir, as verdades científicas nada tem a ver com o caráter do cientista, né? Então, também o espiritismo não sofreria a sua teoria. Mas, lembrando, isso não aconteceu. Eu pretendo ainda no futuro, como eu estou tratando antes de outras questões, né? Por exemplo, eu tenho aquele projeto lá de análise do nosso lar, mas eu quero um dia, e a gente vai se reunir para pegar os textos, e com os textos, né, e mostrando como isso não faz sentido. Esse é o entendimento que eu tenho, eu deixo para vocês também, para vocês opinarem. Eu acho que o Michel comentou bem essa questão dos textos de Kardec. Eu concordo com praticamente tudo que o Michel falou. Pelos textos não consigo ver racismo. Mas eu acho, e também a gente precisa explorar esse tema em outra live, né? Fazer um vídeo dedicado a isso, nós pretendemos fazer. Fiquem atentos que a gente muito provavelmente vamos fazer em breve. Mas o que eu queria fazer, na verdade, era tentar sugerir algumas pistas para as pessoas compreenderem essa questão. Porque hoje existe muita gritaria, muita tentativa de impor narrativas, e a gente, às vezes, não consegue refletir com lucidez sobre as coisas. A noção de racismo do século XIX é uma ideia de racismo moral, e que vem ao longo de toda a história da humanidade. Então, seria a ideia de que algumas raças ou alguns seres humanos são naturalmente inferiores a outros e que por terem essa natureza inferior eles merecem ou essa situação está justificada para que eles tenham menos direitos do que outra raça. E aí, nesse sentido, tendo menos direitos, a outra raça poderia subjugá-la, submetê-la e escravizá-la. Em nenhum momento isso está na obra de Kardec. Pelo contrário, ele é muito explícito, é muito claro em condenar a escravidão, em estabelecer igualdade entre todos os espíritos e, portanto, que todos os seres humanos, os homens, que são espíritos encarnados, têm os mesmos direitos à liberdade. Então, Kardec é muito claro em se opor a essa concepção de que um povo pode subjugar o outro através da escravidão. Kardec é bem claro contra isso. Agora, o que acontece? Do século XIX para cá, e é isso que eu queria sugerir a pista para as pessoas tentarem compreender melhor a questão. Do século XIX para cá, esse conceito de racismo, ele se alterou muito. Ele se alargou muito.
Hoje em dia, se a gente considerar os debates sobre racismo dentro das ciências humanas e da filosofia, esse conceito ele se alterou muito, surgiram novas concepções de racismo, e o conceito de racismo ele foi alargado, e aí cabe muita coisa dentro desse alargamento. Hoje, nas ciências humanas, as pessoas falam que tem racismo ambiental. A gente poderia discutir a conveniência, a sensatez, a conveniência dos conceitos e a sensatez das pessoas que criam esses conceitos. Mas o que eu queria dizer? Esse alargamento do conceito de racismo talvez atenda a grupos que buscam poder e influência. A gente precisaria debater sobre a conveniência ou não do alargamento desses conceitos. E você alargando o conceito, muita coisa vai caber dentro dele. Hoje fala-se em racismo estrutural. Bom, se todos são racistas nesse sentido, porque estão dentro de uma estrutura supostamente racista, se todos são racistas, ninguém mais é racista, percebe? Porque aí todo mundo se equivale. Então, eu queria chamar atenção a isso. Quando a gente alarga muito alguns conceitos, a gente pode acabar esvaziando esses conceitos e eles acabam perdendo o seu sentido. Além do inconveniente da gente passar a não se entender mais sobre as palavras. Porque se a gente fica usando a mesma palavra para se referir a ideias diferentes, a gente tende a confundir mais do que a se entender. Então, enfim, é um tema que por vezes é polêmico, mas que a gente precisa enfrentar e que nós pretendemos abordá-lo no futuro. Mas eu acho que alguns pontos com relação a isso a gente precisa compreender para não fazer juízos equivocados e injustos acerca de pessoas ou teorias. E o Michel lembrou bem, você acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu, isso é calúnia. Então as pessoas, por vezes, deveriam ter mais cuidado. Assim como na obra de Kardec, na época de Kardec, o espiritismo era muito acusado de fraude, né? Ou de charlatanismo. As pessoas esquecem que charlatanismo é crime. Então, acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu é calúnia, e isso é uma coisa bem complicada. Então a gente precisa ter muito cuidado quando for afirmar esse tipo de coisa, e infelizmente hoje em dia as pessoas não têm esse cuidado. As pessoas saem afirmando, saem acusando, parece que o que importa é apontar o dedo na cara dos outros e acusar, sem um compromisso com a verdade, sem um compromisso com a prudência e com a justiça, né? Então, enfim, é um tema bem delicado e que vamos abordá-lo com mais calma em outra oportunidade. Não, exatamente o que foi dito, né? Tem que falar na questão do anacronismo, né? Então, na época nem tinha o termo racismo. Na época, às vezes quando Kardec se referia à raça, na época o termo raça era referente a povo, né? Então é igual falar etnia hoje em dia, grupo étnico, né? Mas é o termo da época. Então, um exemplo que eu sempre dou, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala de idiotismo, né? Para falar de pessoas que têm problema mental, né? É o termo médico da época. Né? Você não vai julgar. Então, é extremamente anacrônico a leitura, né? Tem que falar, como você falou, que é até aquela questão que você fala, o André Conte-Sponville, né? Na confusão das ordens, né? Uma coisa é a questão moral, né? Que era a discriminação, né? Outra coisa isso Kardec não fez, ele diz todos são iguais, né? Inclusive ele usa o princípio da reencarnação na Gênese para mostrar que todos são iguais, porque o mesmo espírito pode encarnar em diferentes povos, em diferentes etnias, né?
Inclusive, por isso que a reencarnação não foi aceita nos Estados Unidos, Kardec diz, né? Porque, né, nos Estados Unidos, né, e os espíritos respeitam a cultura local, ainda havia muito preconceito de raça, né? Então, por um americano nacionalista, seria difícil admitir que reencarnaria como indiano, como chinês, enfim. Então, enfim, isso tudo, e como o Michel falou, é curioso, né, como esse pessoal, eles deveriam estar agradecendo Kardec, não é? Esse pessoal que se diz antirracista deveria estar agradecendo Kardec, porque Kardec, na verdade, Kardec estava tentando refutar a frenologia, não endossar. Ele estava dizendo, se a frenologia for verdade, como dizem alguns cientistas, pela reencarnação, o espírito transcende isso. O espírito vai reencarnar e progredir, chegar. O espírito do negro e do branco vão chegar ao estado de espírito puro. Então, ele estava refutando a frenologia. Então, é bizarro a inversão da coisa, né? Kardec foi tentar ajudar esse movimento antirracista e agora esse movimento antirracista se vira contra Kardec. Né? E ele era um abolicionista, né? Então, você vê como é uma discussão completamente bizarra, sem sentido, né? É uma inversão, enfim. Enfim, não sei se... Vamos ler, no fim a gente não leu a 34, vamos ler a 34? O que vocês acham que a gente deixa para último? Eu acho que dá para ler, né? Porque é curta. E aí a gente finaliza. O que vocês acham? Por mim pode ser, a gente ainda tem aí o quê? Uns 5, 6 minutos. Então vou ler. 34. Enquanto a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, uma nova geração surge, cujas crenças serão fundadas sobre o espiritismo cristão. Nós assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, da qual o espiritismo marca a chegada. E é justamente, ele termina lá, a Gênesis, falando sobre a geração nova, né? Essa geração de espíritos novos que vão realizar essa renovação moral e que serão fundadas sobre o espiritismo cristão, né? Esse termo espiritismo cristão é muito parecido com quando Kardec vai conceituar o verdadeiro espírita ou espírita cristão, né? Significa o espiritismo aplicado e teorizado, aplicado na sua condição máxima, né? Ou seja, eu englobo junto a questão moral, além da questão filosófica, eu também aplico as consequências morais do espiritismo, né? Então é o espiritismo usado na sua totalidade, né? Por isso espiritismo cristão, ou seja, ele traz a filosofia espírita e também a moral espírita aplicada até as suas últimas consequências, e aqui, claro, no nível social geral, né? A gente tem essa noção de que isso vai acontecer porque o progresso é inevitável, né? Agora, claro, como a gente procurou abordar aí nos outros textos, isso a gente não sabe quanto tempo vai demorar, as dificuldades de todo esse processo, a questão do livre-arbítrio, mas a gente sabe, por uma questão lógica, a teoria espírita, devido à lei do progresso, devido à reencarnação, devido a isso já ter acontecido em outros planetas que evoluíram também, passaram por essa transição, né? Os planetas, o progresso ele acontece desde que o universo existe, né? Então a Terra não foi o primeiro, não vai ser o último a passar por essas modificações. Mas que a gente sabe que um dia vai acontecer, vai. Agora, quando isso vai acontecer? Quando que a gente vai poder olhar para a sociedade e dizer assim, bom, estamos num novo momento em que a maioria das pessoas entende os princípios espíritas e pratica a moral espírita na sua totalidade, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? A gente já tentou mostrar aí esse período que a gente está de transição, de luta, em que
nesse momento o materialismo ele se acha enraizado e espalhado por toda a sociedade, né? O espiritismo, enquanto ciência espírita, foi escondida, né, do próprio movimento espírita, tanto os encarnados do movimento espírita quanto os desencarnados. A gente sabe que acabaram com a evocação, transformaram o espiritismo numa religião, toda aquela questão, né? Mas é óbvio, como o espiritismo está na natureza, né, os seus princípios estão na natureza, isso em algum momento vai acontecer. Agora, como e quando, a gente não tem como precisar, né? É o que a gente comentou sobre o fato de que essas mudanças elas dependem sempre da ação dos homens, ação livre, né, deliberada, e isso a gente não consegue prever com a precisão das datas, né? Mas é isso, eu acho que Kardec tinha uma crença muito forte, e a gente tende a concordar com isso, de que o Espiritismo ele cumpriria um papel muito importante nessa nova fase da humanidade, né? E como o Michel já comentou, por diversas razões, por diversas razões, parece que isso não ocorreu com a velocidade com que Kardec esperava que ocorresse, né? No sentido de o Espiritismo ganhar a sociedade rapidamente, porque ganhou a sociedade rapidamente na época em que Kardec estava vivo, né? A gente lembra aí os textos em que Kardec vai fazer um balanço estatístico do número de espíritas, e ele vai mostrar que no final da vida, se não me engano, ali já no final da década de 60, existiam milhões e milhões de espíritas, sendo que é uma doutrina que começou do zero 10 anos antes, né? Kardec sempre ressalta isso. É uma doutrina científica, filosófica, que ganhou milhões de adeptos em poucos anos. Isso, segundo ele, nunca havia ocorrido na história da humanidade, né? Então, o Espiritismo, de fato, ele se disseminou muito rapidamente no período em que Kardec esteve vivo. Após a sua morte, uma série de problemas ocorreram, e um deles, mencionado por nós aqui, é o afastamento que o movimento espírita brasileiro realizou das obras de Kardec, dos princípios fundamentais. Isso acarretou uma série de problemas, transformando o espiritismo numa religião, como o Michel falou, e acabou que o espiritismo passou a não ser levado a sério nos meios intelectuais, acadêmicos, vamos dizer assim, né? A verdade é que o espiritismo na academia, ele ou é completamente desprezado e ignorado, ou ele é ridicularizado, né? Não é realmente levado a sério, o que é uma pena. Isso tem parte culpa dos próprios acadêmicos por preconceito, e muito culpa nossa, né? Que nós, movimento espírita, acabamos contribuindo para o espiritismo ser ridicularizado. Mas, enfim, o tempo em que isso vai ocorrer para o futuro nós não sabemos. O que nós podemos fazer hoje é estudar o espiritismo, tentar divulgar, conversar, praticar ele na nossa vida, que é o mais importante de tudo, né? Praticar para a gente se tornar pessoas melhores, espíritos melhores, e para a gente contribuir com algum progresso. O futuro a gente aguarda que ele mesmo vai se mostrar. É isso, o progresso, o espiritismo vai contribuir com o progresso destruindo o materialismo, né? E Kardec fala que essa transição já estava ocorrendo para um mundo de regeneração, né? E, e aí ele diz, né, a geração proscrita, né, esses espíritos que não acompanharam o progresso vão ser retirados, vão ser uma geração proscrita, né? E vai chegar o tempo de renovação moral, né? Com o espiritismo cristão, né? Ou seja, a moral cristã de benevolência, indulgência, perdão das ofensas, né?
Só que, como foi dito, né, deturparam o espiritismo, né? Então, por isso que ele não conseguiu cumprir esse papel de destruir o materialismo de vez, né? Tiraram a evocação, a ciência do espiritismo e tudo, então... Eu acho que já... eu vou fazer um último comentário aqui, já me despeço e passo para vocês, tá? Eu acho que é bem isso, como vocês colocaram, né? Essa questão do que aconteceu. A gente teve aí... A gente está tendo um resgate histórico agora de tudo que foi feito com o espiritismo pós-Kardec, né? Eu acho que isso vai ajudar a esclarecer muito a nossa parte, né? Enquanto espíritas, o que os espíritas fizeram. Claro que não cabe aos historiadores, né? A julgar. Eles trazem a história e a gente vai fazendo análise. Mas há muita coisa está vindo à tona agora para a gente entender a nível da Europa e mundo o que aconteceu. No Brasil, fica mais claro, porque é onde a gente está, né? A gente teve 100 anos de Emmanuel, André Luiz e Febres. Isso é muita coisa, até a gente recuperar o verdadeiro espiritismo, né? O espiritismo kardeciano. A gente teve muita coisa. A gente nota aí algumas coisas que a FEB, ela, até hoje, ela não... Você vê que ela continua endurecida no velho, nas suas ideias, né? Ela não quer encarar certas coisas com relação à obra de Kardec. Então a gente vai demorar um tempo aí, né? A gente vê na Europa algumas noções aí dos congressos espíritas, como é que eles foram feitos, os espíritas que coordenavam o movimento espírita, achando que tinham que fazer algo além de Kardec. Talvez esse tenha sido também um caminho que ajudou a coisa a se perder. As pessoas não... Mesmo aqueles que continuaram a Kardec, eles não tinham a noção, né, do próprio espiritismo e de Kardec naquele momento, talvez. Mas é isso. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente vai continuar debatendo sobre isso nos próximos estudos e conversando mais. Hoje o pessoal estava quietinho, com alguns comentários só. Eu quero agradecer ao Eric e ao José por mais um estudo, por a gente chegar mais nessa etapa, que a gente possa aí seguir e agora entrar na terceira parte, em que com certeza esses assuntos vão ser retomados. Agradecer quem nos acompanhou até aqui, continua nos acompanhando, e tenha uma ótima semana, e a gente segue aí estudando Kardec e procurando entender cada vez mais. É isso, obrigado Michel e Eric mais uma vez pela companhia aí. Algumas pessoas podem achar que a gente desviou do assunto, mas na verdade a gente só estava desenvolvendo, avançando, refletindo a partir do texto, né? Nem sempre a gente entra nessas questões de análise da sociedade, mas é importante porque o texto está se referindo a isso. E se a gente não tiver a noção da realidade, a gente não consegue entender realmente como que o espiritismo ele dialoga com o nosso dia a dia, né? Então é isso. Fiquem atentos, acompanhem. Semana que vem continuem conosco, porque a gente vai entrar na terceira parte aí dessa obra, o espiritismo em sua mais simples expressão. E a gente fica sempre muito feliz com a companhia de todos. A gente está progredindo, estamos avançando na obra e hoje a gente finaliza mais uma etapa para iniciar uma nova na semana que vem. Então é isso, semana que vem a gente se vê novamente. Boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado a todos e até a próxima.